Bom dia a todos, bom dia aos vereadores presentes, assistência presencial e virtual. Meu nome é Viviane Souza da Silveira, estou aqui representando o CEP Lagos, Sindicato dos Profissionais de Educação da região dos Lagos, que abrange as cidades de Arraial do Cabo, Cabo Frio e Armação dos Búzios, tanto as redes municipais quanto a estadual. E, além de tudo, sou professora, sou buziana, antes de tudo sou buziana, e venho aqui hoje trazer um tema que tem sido muito comentado, principalmente nesse ano, que é o PCCR, o famoso PCCR, Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração. Um instrumento valiosíssimo para qualquer gestão e importantíssimo para todos os servidores que atuam dentro do município. E eu gostaria mesmo de hoje ter preparado aqui um discurso muito bonito, um discurso de agradecimento, um discurso em que nós pudéssemos mostrar a satisfação dos servidores públicos em estar recebendo, nesse final de ano, esse grande presente do Papai Noel. Mas, infelizmente, não é esse o motivo que me traz à Câmara dos Vereadores. Eu vou trazer um pouco da história para a gente entender primeiro sobre o plano, sobre o PCCR. O PCCR é um instrumento de grande importância para a gestão, porque, como o nome já diz, ele é um plano, ou seja, ele planeja ações, ele limita e determina atribuições, ele alinha as atribuições às habilidades necessárias e também estimula os servidores a estarem em constante capacitação. Ou seja, ele valoriza quando o servidor se capacita, ele valoriza o servidor que trabalha direito, ele estimula o crescimento pessoal, profissional. Nós sabemos que quando a gente tem um servidor que ele se sente valorizado, que ele se sente acolhido, que ele se sente amparado, ele é um servidor que trabalha melhor. Ele é um servidor que trabalha com mais vontade, com mais apreço, ele faz as suas atribuições de melhor maneira e, com isso, o município ganha. Então, o plano de cargos, carreiras e remuneração, ele é importante desse ponto de vista e também do ponto de vista da gestão. Por quê? Porque se ele organiza, ele mostra ao servidor e mostra ao gestor em que ponto o servidor está e até onde ele pode chegar. Ele sai de um ponto a outro e, para ele chegar até aquele ponto, quais são as ações que precisam haver, o que precisa acontecer para ele chegar, e ele sabe exatamente onde vai chegar. Ele sabe que aquele salário dele inicial lá de quando ele entrou não vai ser o mesmo quando ele chegar no final da carreira dele. Porque isso é determinante para um servidor público. Bom, na história do PCCR de Armação dos Búzios, e aí eu vou falar um pouco da educação, que é onde eu atuo e a categoria que eu represento. Na educação, esse plano ele foi feito em 97. Só que um plano que contempla, porque ele hoje ainda está em vigor, apenas os servidores do magistério, apenas os professores são contemplados com esse plano de 97. Nós sabemos que, de 97 para cá, e aí vão-se décadas, a gente teve várias mudanças, inclusive na legislação do Fundeb. Nós temos aí um novo Fundeb, que ele permite, inclusive, o pagamento, ele amplia a possibilidade de pagamento dessa verba aos demais profissionais que não são professores. Então, todos os profissionais da educação, todos os profissionais que trabalham dentro das unidades escolares, dentro da educação, eles podem e são pagos com a verba do Fundeb, que é uma verba federal, que é complementada, logicamente, pela verba municipal. Porque há uma ideia errônea de que o Fundeb tem que pagar toda a folha da educação. E isso não é verdade. O Fundeb é uma complementação. Como todas as outras verbas que chegam para a educação, são complementações. O município tem a contrapartida dele, tem que oferecer, porque existe na lei um mínimo de 25%, de aplicação em educação por parte do município. Isso contando toda a verba e toda a arrecadação que é prevista anualmente aqui. Então, esses planos,
esse plano deveria ter sido atualizado. Pela lei, a gente entende ali que ele precisa ser atualizado a cada 2 anos. E isso não foi feito em momento algum. E foram feitos alguns puxadinhos na lei para ajeitar uma coisa ou outra, uma carga horária ou outra, uma nomenclatura ou outra, mas a revisão propriamente dita, ela só começou a ocorrer agora, né, por intervenção do Ministério Público, diga-se de passagem, né, o Ministério Público começou a atuar fortemente, não só no município de Búzios, mas em todos os municípios, para que haja a revisão dos planos de cargos e salários, e começou-se, então, a fazer essa revisão. O Executivo montou uma comissão e essa comissão, lá na Secretaria de Educação, começou a trabalhar o plano. Esse plano ficou pronto no final de 2022. Tá? No final de 2022, pelo cronograma que foi composto com orientação do Ministério Público, o plano ficou pronto e encaminhado ao Executivo. Esse plano foi para lá e, a partir de então, começou a saga, né, da educação. Porque tivemos vários entraves jurídicos e, principalmente, muita morosidade ao se fazer esse plano. A gente fez um questionamento do Ministério Público acerca dessa morosidade e a Procuradoria do Executivo, né, da Prefeitura, disse que não havia morosidade. Mas eu entendo que a morosidade, quando você tem um plano que se encerra no final de 2022 e a gente está no final de 2023 e só agora, nesse mês, por muita pressão das categorias, é que finalmente esse plano ficou pronto em forma de projeto de lei, né, agora em dezembro. Então, eu considero isso uma morosidade, né, bem grande. Bom, a partir de então, quando a gente terminou esse plano e começou a buscar a aprovação, muitas foram as reuniões feitas com o Executivo. E aí, o prefeito Alexandre Martins, ele teve uma ideia que, no princípio, eu fui terminantemente contra, mas a gente é uma comissão e a gente vota e eu fui voto vencido, né? Que os planos todos que estavam sendo feitos começasse também a passar pela comissão de valorização, que é uma comissão que existe lá na prefeitura, que se reúne na prefeitura e que contempla todas as categorias do município. E essa comissão, até então, ela estava se reunindo apenas para ver vale transporte, auxílio alimentação, as questões relativas aos servidores de forma geral e não especificamente PCCRs. E ele entendeu que seria melhor colocar todos os PCCRs ali para discutirem coletivamente e perceberem a viabilidade desse plano, porque deveria ser viável para todos. Eu lembro bem que quando a gente começou, e eu faço parte daquela comissão lá, a gente estava muito atento ao gasto com folha, porque a gente sabe que isso influencia, né, na aprovação de qualquer plano. E a gente estava, no início do ano, com um gasto de folha de 48%. Né? A gente sabe que o limite prudencial é 51% e o limite máximo 54%, e a gente estava acompanhando toda essa trajetória e os planos, pelos cálculos que estávamos fazendo, estavam dentro do razoável, ou seja, para aprovação. E começamos a cobrar essa aprovação desde julho deste ano, porque sabíamos que teríamos entraves. Que entraves seriam esses? Primeiro, o final do ano, né, que depois tudo entra em recesso, e o ano seguinte, que é um ano eleitoral, e que a lei eleitoral veda, né, algumas despesas criadas dependendo do período em que isso é feito. E mesmo com a nossa enorme insistência, nós fizemos vários atos, né, para pressionar o governo a encaminhar isso de uma forma mais rápida. Nós acionamos novamente o Ministério Público e, nessa reunião, o Ministério Público cobrou do Executivo uma posição de quando isso iria para a Câmara, né, quando isso viria para cá, para aprovação. E nesse acordo ali com o Ministério Público, a fala sempre foi, não só da Procuradoria do município, mas quem pôde acompanhar na cidade as lives que o prefeito fez, os vídeos que foram colocados na mídia, ele disse que os planos estariam todos aprovados até o final desse ano. Hoje é a última sessão do ano. E o plano não está aqui na Câmara. Então, eu gostaria muito, muito mesmo, de ter usado essa tribuna hoje para dizer que conseguimos um grande avanço nos servidores públicos, mas não é isso que aconteceu. Então, quando a gente fez a solicitação do uso da tribuna, né, quando o sindicato fez
o pedido, é porque a gente acreditava mesmo que esse plano viria para cá até o final do ano. Então, nós íamos aproveitar para fazer um movimento bonito de dizer nós conquistamos. E aí, dentro dessa conquista, eu queria fazer algumas ressalvas. O plano inicial não é o plano que está agora final. Nós tivemos que nos adequar em muitas coisas, segundo a Procuradoria. Nós tivemos que abrir mão de determinados percentuais, por exemplo, a saber que o percentual pedido pela categoria a cada progressão, né, de 5 anos era de 10%. 10%. Hoje, o município tem a progressão de 5% e a gente estava pedindo 10%. Parece muito? Não, são 5 anos. Equivale a 1% por ano, né? Não é uma coisa tão absurda de se pedir. E a prefeitura, né, o executivo, ele ofereceu 6%. E aí eu quero deixar claro aqui também que oferecer 6% não significa que ele está dando 6%, porque já temos 5%. Então o que está sendo oferecido é 1%. Quando nós pedimos a progressão por nível de escolaridade, porque o profissional também pode se enquadrar por escolaridade, né? Um servidor que faz uma graduação, um servidor que faz uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, ele também é avaliado e ele é valorizado nesses níveis. Hoje que nós temos no nosso plano a valorização até a pós-graduação, ou seja, professores e funcionários que estão aí nas escolas, que têm mestrado, doutorado, pós-doutorado, não recebem nem um centavo a mais por isso. Recebem a mesma coisa que um servidor pós-graduado. Isso é injusto e nós conseguimos consertar essa injustiça no plano de cargos, carreiras e remuneração, colocando tudo para 14%. Não foi aceito. E aí foi oferecido 5%. Como a lei não permite retroceder, até pós-graduação nós conseguimos deixar 14%, mas depois da pós ficou 5%. Então, quer dizer, olha a injustiça. É valorizado mais quem faz uma pós-graduação do que quem faz um doutorado, né? A gente tem que perceber que não é só número, né? A gente tem que ter uma coerência naquilo que a gente está valorizando. E aí, depois de muita insistência e de falar justamente isso, até porque o impacto nesse sentido é muito pequeno, porque nós podemos contar nos dedos os servidores que têm doutorado na rede, porque é uma graduação difícil de fazer, é cara, precisa de tempo, não é qualquer um que faz. Então, nós contamos nos dedos os servidores que conquistam essa graduação. Então, o impacto era mínimo, acho que 200 mil ao ano. Era nada. Eu tentei argumentar em relação a isso, mas não consegui. O que eu consegui depois de muito implorar, vamos dizer assim, porque é quase essa a situação, consegui passar de 7% para 7%. O prefeito aceitou os 7%. Bom, voltei para a categoria que não estava satisfeita, não estava e não está satisfeita a categoria da educação, mas num consenso na nossa Assembleia, eles pensaram assim, é melhor ter o plano do que não ter nada. Então, resolveram aceitar com a condição de que esse plano fosse aprovado imediatamente e pago em 2024. Porque, além de toda essa cessão que a categoria fez para redução, ainda pairava sobre nossas cabeças a possibilidade desse plano não ser pago em 2024, ser aprovado em 2024 para ser pago em 2025. 2025 é outra gestão, gente. Isso é até inconstitucional. Você vai deixar uma despesa para um outro gestor que vai assumir? Então, isso, pelo menos, eles perceberam lá, que não há essa possibilidade de colocar no plano o pagamento para 2025. Mas ele precisa acontecer. Ele precisa acontecer e quando nós falamos de valorização do servidor, a gente parece que está falando de coisas muito... que valorização é essa, né? Eu gosto muito de trazer números, eu até anotei aqui para não esquecer. É o seguinte... Um professor, um profissional, né, porteiro, merendeira, inspetor de alunos, aquele profissional que está ali, o salário dele hoje no município é R$ 1.484. R$ 1.484. A gente precisa da valorização desses servidores.
Eles não podem iniciar 15 anos atrás, 20 anos atrás, ganhando 1.484 e permanecerem hoje ganhando 1.484. Ou um pouquinho mais, de acordo com os índices inflacionários. Isso é injusto. O professor que é contratado hoje no município para trabalhar com o primeiro segmento, e são muitos contratos, o valor oferecido de salário é R$ 1.694. Então, R$ 1.694 é abaixo do piso mínimo nacional, que é R$ 2.210. Isso é muito sério. E eu vou dizer por que é sério. Porque quando você tem processo seletivo para profissionais de educação, onde apenas quando os melhores procuram os melhores salários e os outros municípios vizinhos estão oferecendo melhores salários, porque como a gente trabalha com as outras redes, Búzios está oferecendo o menor salário para contratado hoje. O edital saiu agora, da educação, agora nesse mês de dezembro, e eu achei que a equiparidade fosse acontecer, né, a isonomia salarial não aconteceu. E isso é uma promessa de governo. Então, hoje ainda, o profissional contratado, que exerce a mesma função do efetivo, recebe um salário bem menor e abaixo do piso, o que é muito sério para o município. Porque ninguém vai querer vir trabalhar aqui se conseguir contrato em outro lugar ganhando mais. E aí o município fica com uma carência muito grande. A educação passou por isso esse ano, de procurar profissionais. Eu sei que a saúde também passa por esse problema, de procurar profissionais e não conseguir profissionais capacitados, profissionais que trabalhem direito, porque para isso precisa ter um salário digno. Então nós temos hoje, para concluir, que eu sei que meu tempo já acabou e é muito difícil para uma professora falar pouco, né, porque o nosso limite de aula é 50 minutos. Então é difícil falar pouco, mas eu vou tentar concluir rapidamente. Nós temos algumas falácias, umas coisas que a gente não quer mais ouvir, né? A primeira delas é que há diálogo. Há diálogo, né? O governo dialoga, eu sei que dialoga porque eu mesma praticamente acampo lá naquela prefeitura, o prefeito atende, o prefeito responde até mensagem de WhatsApp, que às vezes eu acho que é algum assessor que está fazendo, mas não é ele mesmo, porque ele manda áudio, eu sei que é a voz dele, então ele responde. Mas o que eu quero dizer, senhores vereadores, é que não adianta só diálogo. A gente não vive de diálogos, a gente vive de ações. Dialogar é importante, sim, mas a ação é o que efetiva. E é isso que a educação, que os servidores de todas as outras categorias buscam no município de Búzios hoje. É uma ação efetiva para que se concretize os PCCRs. Nós sabemos que outra falácia é que há valorização. Eu já ouvi algumas pessoas falarem, sim, valorização. Se isso aqui não é implementado, não há valorização. Por que dizer que antes o servidor ganhava 900 e poucos reais e aí foi colocado no mínimo, né, no salário mínimo? Eu não considero isso valorização. Porque se você coloca um servidor no mínimo, para mim isso é obrigação, não é valorização. Nenhum servidor perante a lei pode ganhar abaixo do salário mínimo. Então isso é lei, não é valorizar, isso é cumprir a lei. Então essa é uma outra falácia. Uma outra falácia é que há um reconhecimento estrutural. Não há. A educação passou, e eu acho que aqui na Câmara vocês receberam muitas vezes, né, denúncias e muito mais, eu tenho certeza disso, da dificuldade das escolas, da questão da climatização das salas que não aconteceram, e nós tivemos ali muitos entraves em relação a isso, mas a educação segurou mesmo, a educação foi guerreira, levantou a bandeira e fez sim o seu papel. Então eu acho que por isso ela merece também ser valorizada, não só a educação, que eu também falo em todas as outras categorias. Então, senhores vereadores, o que acontece? Por que nós estamos aqui? Estamos aqui hoje porque ainda dá tempo, né? A gente sabe que vai entrar em recesso, mas a gente sabe que, havendo boa vontade, havendo compromisso, havendo interesse, nós sabemos que dá tempo de fazer. Então, o que nós viemos fazer aqui, eu venho em nome dos servidores desse município, é pedir aos senhores que façam alguma intervenção nesse sentido, né, que busquem, junto ao Executivo, a melhor forma disso poder ser feito, nem que seja agora em janeiro, né, uma extraordinária, eu sei que já aconteceu isso várias vezes, né, de se puxar uma extraordinária. Eu acho que é algo que vale a pena e que vai ficar marcado na história desse município. É uma conquista para todos os servidores. Então, nós gostaríamos de fazer esse compromisso e só relembrar que as leis nesse município precisam ser cumpridas. E isso
eu vou provar com algumas questões que eu vou colocar aqui. Houve, no final do ano retrasado, passado, um PL, né, uma lei que veio para cá, que dizia que os servidores receberiam auxílio tecnológico. Não receberam. Foi para a mídia, todo mundo ficou sabendo, não receberam. E isso é importante ficar registrado aqui. Houve, há 6 meses atrás, mais ou menos, um outro projeto de lei de auxílio alimentação, em que todos os servidores receberiam. Também não receberam até hoje. E agora, o PCCR, algo prometido para o final do ano, também não receberam. Então, a educação não recebeu nada. A gente precisa ter essa consciência de que dessa forma não dá para continuar. A gente tem que fazer alguma coisa. Porque não é porque ano que vem é período eleitoral, nada disso não, porque aqui ninguém está falando de política. A gente está falando aqui de justiça. Dar ao servidor aquilo que é dele, aquilo que é lei e que ele precisa e tem direito. Então, eu gostaria de contar muito com a participação dessa Câmara, a intervenção dessa Câmara. Eu tenho certeza que todos os vereadores aqui presentes, né, apesar de só o vereador Rafael Braga ter ido aos nossos atos, pelo menos 2 deles, mas eu tenho certeza que os demais vereadores estão cientes da situação dos servidores públicos, né, porque isso vai para a mídia, e tenho certeza também que é de interesse de todos que isso seja resolvido. Então, eu agradeço a oportunidade aqui na tribuna e agradeço a atenção de todos. Obrigada.